Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula 11. A nossa aula de hoje tem o tema A Conquista e vai tratar da entrada do povo de Israel na terra de Canaã após a caminhada de 40 anos no deserto. Então, nós vamos falar sobre todas as lutas que foram para conquistar a terra, como a terra foi dividida entre as tribos, e vamos falar também um pouquinho sobre o tempo de estabelecimento na terra. Então, a nossa aula de hoje vai ser principalmente baseada nos livros de Números, no livro de Josué. Vamos falar um pouquinho sobre o livro do Deuteronômio, vamos falar sobre o livro dos Juízes e vou terminar com uma palavrinha sobre o livro de Ruth, né, que vocês vão gostar. Então, nós vamos passar por vários livros na sequência da Bíblia, do jeito que nós temos lá no cânon, e terminando o Pentateuco, né? E já começando com os livros históricos de Josué, de Juízes, e como na sequência vem Ruth, nós vamos também dar uma palavrinha sobre Ruth. Nós não vamos entrar em detalhes sobre todos esses livros no estudo bíblico, e nós estamos usando os livros como um fio condutor para contar a história. Então, a história está sendo contada e nós estamos passando por estes livros bíblicos. O estudo bíblico não vai entrar em detalhes sobre cada um desses livros, mas eu vou citando os livros. E aquelas pessoas mais curiosas, quando tiver um tempinho, quando tiver uma oportunidade, vai lá e dá uma checada, né, em todos esses livros. Muito bem, como hoje nós vamos falar de luta, conquista, de luta, vou convidar vocês a fazer a nossa oração inicial com São Miguel Arcanjo, que é o guerreiro que luta por nós, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele. Eis a nossa humilde súplica. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos começar o nosso tema de hoje, a conquista. Muito bem, nós sabemos que a terra de Canaã foi prometida ao povo de Israel, mas era preciso conquistar. Deus faz questão da participação ativa do povo. Deus vai agir diretamente? Vai. Nossa, Deus vai fazer tudo. Mas Ele quer que o povo também lute pela conquista. É assim com a nossa salvação. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue por nós, somos salvos, recebemos a salvação através do batismo, mas é preciso conquistar no dia a dia, usando os sacramentos, usando oração, usando essa busca constante de viver uma vida reta em Deus, através dessa luta diária que nós conquistamos, né, a nossa Canaã. Né? Canaã aqui é uma prefigura da nossa conquista, da conquista pessoal que nós fazemos a cada dia dessa vida dentro da divina vontade, né? Então, o que que aconteceu? Vamos recordar, vamos dar alguns passos para trás, recordar até onde nós fomos na história e retomar o fio da meada. Muito bem, o povo, liderado por Moisés, saiu do Egito, foi para o deserto, fizeram aliança com Deus, quebraram a aliança foi renovada, e aí eles construíram um santuário, nós vimos isso na aula passada, passaram um ano acampados, construíram tudo. Depois do santuário construído, tabernáculo, arca, tudo prontinho, seguindo todas as instruções de Deus, eles levantaram acampamento e foram em direção à terra prometida. Pouco tempo depois, chegaram em Moabe, e lá em Moabe, Moisés enviou os exploradores, né? E aí ele enviou essas pessoas, esses exploradores foram para Canaã ver.
né? Fazer um levantamento da situação. E isso está aqui no capítulo 13 do livro de Números. Se vocês abrirem o capítulo 13 de Números, vocês vão ver essa história, tá certo? E eles ficaram lá durante 40 dias explorando, vendo e tal, e eles voltaram. Mas só que eles voltaram atemorizados. E vocês vão me perguntar por quê? Ora, eles disseram que a terra era boa, era uma terra que fértil, uma terra maravilhosa. Só que os habitantes eram fortes, valentes, e eles então concluíram que não eram capazes de conquistar a terra. Bom, e o que eles disseram? Tudo que eles disseram é verdade. A terra era boa, o povo que habitava a terra era forte, ela era valente, e é verdade também que eles não tinham condição, eles não eram capazes de conquistar a terra. Até aí está tudo muito certo, eles concluíram tudo certo. O que eles se esqueceram é de que, apesar deles não serem capazes, com a graça de Deus, confiando na ação de Deus, eles poderiam tudo. Porque nós podemos tudo, nada nos é impossível com a graça de Deus. E eles então foram confiar mais na capacidade deles do que em Deus. Depois de tudo que eles viveram, depois de tudo que eles passaram, eles ainda estavam nessa lenga-lenga de confiar neles mesmos, né? Então eles não confiaram no Senhor. Eles não confiaram no Senhor e começaram de novo a murmurar, a lamentar, a se arrepender de ter saído do Egito. Então, mais uma vez, eles ofenderam a Deus com sua falta de confiança. E aí, o capítulo 14 do livro de Números vai nos contar que, por causa disso, eles foram castigados com 40 anos. Iriam passar 40 anos no deserto, andando para cima e para baixo, vagando para cima e para baixo. E que essa geração, então, que não se sentia capaz, uma geração que nasceu na escravidão, uma geração que nasceu modelada pela escravidão e pelo medo, essa geração realmente não iria. Mas então Deus deu 40 anos, nesses 40 anos, todo aquele povo morreu no deserto, e os seus filhos, essa nova geração, né, os mais jovens, com 40 anos de idade já, né, é esse novo povo que nasceu na liberdade, que nasceu vendo os milagres de Deus no deserto, que nasceu vendo todo dia o maná cair para sustentá-los, que nasceu conhecendo Moisés e vendo aquele homem que conversava com Deus face a face. É esse povo, 40 anos depois, que irá conquistar a terra. Tá certo? Então, quando Moisés mandou esses exploradores e eles que passaram 40 dias explorando, voltaram atemorizados, dentre eles haviam dois que se surpreenderam, porque eles foram, nos surpreende, porque eles, diferentemente dos outros, eles diziam, nós podemos, o Senhor está conosco, vamos. E os outros ficaram até com raiva deles. Quem são? Caleb e Josué. Só esses dois de toda aquela geração que pereceu no deserto, só esses dois vão entrar na terra prometida. Nem Moisés e nem Arão vão entrar, por outros motivos, né? Então, só Josué e Caleb vão entrar na terra prometida, porque eles confiaram. Eles até o fim disseram: nós podemos com a graça de Deus, porque Deus está conosco. Vamos, vamos. E o povo não, não, não. Então, passaram 40 anos, né? O Josué já estava bastante avançado de idade, né? Mas assim mesmo, ele e Caleb foram os que entraram, de toda aquela geração, foram os que entraram em Canaã, tá certo? Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida, ele estava com 120 anos de idade, ele morreu em cima do Monte Nebo, ali já perto, né, ali perto da entrada de Canaã. Então, ele do monte, ele pôde avistar, né, ele pôde avistar a terra e se alegrar, né, vendo de longe a terra prometida, mas ele não entrou, né? Moisés foi o libertador do povo. Essa foi a missão dele. Então terminou a missão dele. Agora, a outro vai ser dada a missão de conquistar a terra, tá certo?
Agora, antes da gente começar a falar, né, propriamente da conquista, queria dar algumas palavrinhas sobre o Deuteronômio, porque se encaixa justamente nesse momento da história. Então, antes de entrar nesse tema, vamos ver o que é esse livro, né? Deuteronômio significa segunda lei, né? Ele é o quinto livro do Pentateuco, ou seja, o último livro. Nós vimos Gênesis, nós vimos Êxodos, nós vimos Números, Levítico e agora Deuteronômio, que é o último livro. E que livro é esse, né? Então, vamos dar um salto de 40 anos, o povo caminhou 40 anos, chegou agora um povo renovado, né, nas portas da terra prometida, e é lá, nas planícies de Moabe, que Moisés vai conduzir o povo a fazer uma segunda aliança com Deus. Foi feita aquela primeira lá no Sinai, que foi renovada depois do bezerro de ouro, e agora vai ser feita essa segunda aliança, uma tentativa de Moisés de preparar o povo naquele momento tão solene, tão importante, nessa nova fase que vai iniciar na história, né? Então, o livro conta uma série de discursos, acredita-se que foi Moisés que escreveu, são uma série de discursos que ele escreve, né? Tem um discurso de despedida, em que ele recorda toda a história, ele faz todo um resumo de toda a história do povo até aquele momento, né? Ele recorda os 10 mandamentos, ele recorda a importância do amor, da obediência a Deus. Então, ele recorda as leis, todas as leis, leis civis, leis religiosas, ele recorda a importância da tribo de Levi para o povo. Então, todo esse livro, Deuteronômio, a gente entende como a Constituição. Moisés, o legislador, está dando para essa nação que agora vai se estabelecer numa terra, está dando a ela a sua Constituição, né? Então, ele entrega praticamente a Constituição a Israel ao se despedir de Israel, né? Então, nas suas palavras finais, Moisés entrega a liderança a Josué, aquele que foi fiel durante todo esse tempo. Aquele que, quando foi explorar Canaã, continuou acreditando que não somos capazes, mas Deus pode, Deus está conosco, Ele nos vai dar a conquista. Então, é esse Josué que a ele Moisés entrega agora a liderança e a missão de conquistar a terra, tá certo? Então, nas suas palavras finais, olha aqui, eu vou pegar aqui o livro de Deuteronômio, vamos ver aqui nesse livro o último capítulo, certo? O último capítulo de Deuteronômio, que obviamente não foi escrito por Moisés, porque conta a morte dele, né? Ele vai dizer assim, é o capítulo 34, que é o último capítulo do livro, tá? No versículo 10, ele diz assim: Não se levantou mais em Israel profeta comparável a Moisés, com quem o Senhor conversava face a face. Então, aqui é assim que nós terminamos o Pentateuco, né? Com esse grande elogio a Moisés, esse reconhecimento de Moisés, como não se levantou mais nenhum como ele até Jesus Cristo, né? Ninguém que conversasse assim, face a face com Deus, uma coisa muito linda, uma coisa muito bonita, né? Então, aqui nós terminamos com o Pentateuco e entramos no livro de Josué, que é o livro que vai nos contar a conquista, né? Então, o livro de Josué, né, na sequência, terminado o Pentateuco, nós temos o livro de Josué, que é o sexto livro da Bíblia, que é considerado, chamado assim, parte dos livros históricos, tá certo? Hoje nós vamos ver Josué e em seguida Juízes, que também é considerado livros históricos, né? Então, o livro de Josué, ele vem dar uma conclusão à narrativa do Êxodo, porque todo o Êxodo era saindo do Egito em direção à Terra Prometida. Então, é com o livro de Josué que nós vamos ver essa conclusão. O povo que entra, que chega, que conquista essa terra prometida,
né? E essa história, ela vai nos levar, né? Quando nós lemos essa história, ela nos leva a refletir sobre o quê? Refletir sobre conversão, sobre a conquista da nossa própria salvação, sobre a confiança na graça de Deus, né? Que nos ajuda a superar os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas dificuldades. Então, esse livro é um livro que nos leva a refletir sobre a nossa luta do dia a dia na conquista da nossa própria salvação, sabendo que Cristo nos deu a salvação, mas que ele pede de nós uma luta, assim como ele pediu do povo uma luta para poder conquistar aquela terra, tá certo? A tradição judaica, certo, atribui esse livro a Josué, né? Não se tem certeza, vá lá, não se tem uma absoluta certeza, mas é possível que esse livro tenha sido escrito por Josué, menos a parte final que vai falar da morte dele. A morte dele, a tradição judaica atribui a Eleazar, que era filho de Arão, que era o sacerdote. Arão morreu, e o sacerdote agora, o sumo sacerdote, era o Eleazar. Então, teria sido ele que escreveu a parte final sobre a morte de Josué, tá certo? Que é sobre, que fica exatamente no capítulo 24 de Josué, certo? Então, resumindo, o livro de Josué vai tratar dessa entrada do povo na terra, a conquista e a divisão da terra entre as tribos, né? Aí o que a gente para pensar assim, bom, quantos anos antes Deus prometeu a Abraão essa terra? Deus prometeu e Deus cumpriu. Então, isso aqui nos leva a ver, Deus não diz as coisas, Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Ele prometeu a Abraão, darei essa terra aos teus descendentes. Ele deu. Agora, nós vamos ver hoje, na aula de hoje, que ele deu, que ele cumpriu as suas promessas, né? Então, essa conquista, ela vai se dar de forma sobrenatural, vários eventos sobrenaturais que nós vamos ver acontecendo da ação direta de Deus, né? Como a travessia do Rio Jordão, que foi uma coisa tão espetacular como a travessia do Mar Vermelho, porque as águas vão se abrir para o povo passar, e várias outras coisas, a tomada de Jericó também, que teve uma ação direta de Deus. E aí o povo, chegando em Jericó, eles vão, a conquista vai se dar em 3 fases, né? Eles vão atravessar o Jordão, a leste de Jordão era onde eles estavam, ficava ali próximo das planícies de Moabe, tá certo? Atravessando o Jordão, então começava a terra prometida, começava Canaã. E logo quando atravessava na parte central da terra, ficava Jericó. Então era a primeira cidade que ia ser tomada. Então teve a tomada de Jericó. Depois eles se moveram para o sul e várias batalhas, várias lutas, várias conquistas na região sul, e depois uma terceira e última fase da fase inicial, vamos dizer, a fase inicial tem 3 fases. Aí foram conquistar a parte do norte da terra, né? Então foi uma coisa longa, foi doloroso, isso levou cerca de 7 anos de luta, certo? Não foi fácil, né? E aí o livro de Josué ele vai narrar essas 3 fases de conquista, que é apenas uma parte inicial. Por que eu estou dizendo inicial? Inicial que foi as conquistas necessárias para o povo se estabelecer na terra, né? Para que o povo, então, se estabelecesse na terra, dividisse a sua porção de herança para cada tribo e começasse a viver da terra. Mas isso não significa que a luta acabou. Depois a gente vai ver as lutas que vão vir depois. Falar um pouquinho sobre Josué. Josué era o chefe militar de Moisés, o assistente de Moisés, um homem muito fiel a Deus, um homem, em primeiro lugar, de alta confiança em Deus, perseverante, um homem exemplar, e Deus também abençoou Josué de várias formas. Josué teve várias experiências com Deus também, onde Deus vinha, instruía, dizia a ele como fazer. Então, ele foi um homem de Deus, um homem reto, um homem fiel às instruções de Deus, né? E aqui ele vai, qual é o papel dele?
liderar o povo. Dali, do deserto, né? Ali da porta, estamos dizendo assim, nas portas da terra, liderar o povo na conquista da terra prometida. Essa é a missão do Josué. Agora, olha só que interessante. A palavra Josué em hebraico, quando ela foi traduzida para o grego, é a mesma palavra, quando traduzida para o grego, foi traduzida tanto para Josué como Jesus. Todos dois significa aquele que salva, porque eles levam Josué, o libertador, que levou o povo para a terra prometida, e Jesus, o nosso libertador, que também nos leva, que conquista e nos leva para essa terra prometida, a nossa Canaã. Só que Josué, o libertador da terra prometida, da terra, né? Aqui nessa terra. E Jesus, aquele que nos leva à terra prometida celestial. Mas todos dois aqui estão levando o seu povo para uma terra prometida. E aqui a gente então entende Josué como sendo uma prefigura de Jesus, esse líder que está levando o seu povo, ajudando o seu povo a conquistar essa terra, tá certo? Então é muito interessante a gente ver, só que as batalhas que nós vamos travar como cristãos hoje são batalhas espirituais, né? Que são as batalhas espirituais que vão nos levar para o céu, que é a nossa Canaã celestial, a terra prometida que Deus nos dá, tá certo? Então, Canaã, na verdade, ela representa, em primeiro lugar, representa a nossa alma, porque é na nossa alma que vão ser travadas essas lutas, todas essas lutas dos inimigos que querem nos impedir de tomar posse da nossa herança, né? Então, a nossa alma é esse campo de batalha. Mas Canaã também representa a pátria celestial, também representa a terra prometida que nós vamos receber como prêmio pela luta, pela vitória nas batalhas, né? Então, é interessante a gente estar colocando fazendo esses paralelos e vendo essas prefiguras, porque realmente a luta foi muito feia, né? A luta foi muito sangrenta, a luta foi muito difícil. Então, se a gente olhar só para a luta, literalmente, é uma coisa muito bárbara, que nos faz assim, puxa, que coisa horrorosa. Mas se nós entendemos que elas representam a nossa luta espiritual, aí a gente vai ter uma compreensão expandida, né, disso tudo. Bom, depois da morte de Josué, como eu disse, a morte de Moisés, né? Josué é abençoado por Deus várias vezes. Eu queria ler aqui um trechinho aqui no primeiro capítulo de Josué, no versículo 9. Olha como Deus diz assim. Ele dá uma ordem, essa ordem ele faz promessas também. Ele diz assim: ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Será que isso faz sentido para nós se nós pensarmos nas nossas lutas espirituais de hoje? Será que nós podemos aplicar isso aqui na nossa vida? Olha, ser firme e corajoso. A luta é grande, a luta é violenta. Conquistar a salvação não é fácil, embora Deus tenha nos dado. Mas se manter e se estabelecer é difícil. Mas Deus nos diz e promete ser firme e corajoso. Não te atemorizes. Não te atemorizes. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Que nós não caiamos no erro daquele povo que 40 anos disse, mas nós não somos capazes. Então, por quê? Porque eles tiveram medo. Josué não teve medo e Deus vem e reafirma a coragem e a firmeza de Josué, né? E fala para nós hoje, não tenhas medo, não tenhas medo. A batalha é violenta, mas não tenhas medo. Então, o povo está ali às portas, né, da conquista, e dessa vez, um povo novo, um povo renovado, um povo que nasceu livre, né, que não conheceu a escravidão,
40 anos depois, aí Josué envia novamente espiões lá, exploradores, para onde? Para Jericó, para ver, para tomar pé da situação. E aí esses homens foram para Jericó e lá eles foram protegidos, né? Foram uma mulher chamada Raabe, ela protegeu esses espiões, escondeu esses espiões para que eles não fossem tomados pelo povo que ficou sabendo que havia os espiões ali. E essa mulher protegeu, escondeu, em troca de ser protegida na hora que o povo tomasse Jericó. E essa mulher se converteu à fé dos hebreus. Os hebreus estavam sempre abertos. A partir de agora a gente vai ver, né? Antes eles estavam no deserto, não tinha muita oportunidade. A partir de agora nós vamos ver como sempre houve uma abertura a, a outros povos se convertendo à fé dos hebreus, ao Deus verdadeiro. E Raabe foi uma delas, e ela foi salva, ela e toda a sua família, e ela se converteu, e ela casou-se com um homem da tribo de Judá. Ela se casou com um homem, o nome dele era Salmão. Ela casou-se com esse homem e ela teve um filho chamado Booz. E vocês vão me perguntar por que eu estou enfatizando a história de Raabe? Que é que Raabe tem a ver para eu estar enfatizando? Vocês vão saber, mas eu vou dar já uma dica. Raabe casou com um homem da tribo de Judá. Teve um filho chamado Booz. E esse filho vai casar com Ruth, que eu vou falar no finalzinho, vou dar uma palavrinha sobre Ruth, que também era uma estrangeira, era uma moabita, que também se converteu à fé dos hebreus, né? Então eles se casam, eles têm filhos, e Ruth vai ser a bisavó do rei Davi, que é ancestral de Jesus. Tá certo? Então, no finalzinho do livro, eu vou mostrar para vocês que coisa linda como Deus vai construindo a história, tá certo? Mas fica aqui uma menção já, desde já, para Raabe, essa mulher que se converteu, né? E que foi abraçada na fé, não só abraçada, mas se tornou ancestral de Jesus. Mas bem, então essa exploração é bem sucedida, o povo, então, conquista, agora vamos ver alguns eventos fantásticos. Um é a travessia do Rio Jordão e depois a conquista de Jericó, né? Então, o povo está ali, o primeiro obstáculo para chegar na terra era atravessar o rio. Se não atravessasse o rio, não chegava na terra, né? Então, o rio, como eu disse, o rio era tipo a fronteira para entrar em Canaã. E aí, a tomada de Jericó, que ficava logo quando atravessasse o rio, foi um evento, né, essas duas coisas juntas, foram eventos de ordem militar, sim, mas também espiritual, de muita oração, né? Então, a Arca da Aliança foi à frente. Na hora que os levitas tocaram com os seus pés as águas do Rio Jordão, eles se abriram. Milagrosamente, da mesma forma fantástica que o Mar Vermelho se abriu para o povo passar. E aí eles passaram a pé enxuto no Rio Jordão. Deus estava ali fortalecendo a fé, dizendo: olha, eu estou com vocês, eu estou aqui, vocês vão lutar, mas eu estou com vocês, vocês não vão lutar sozinhos. Eu estou com vocês, eu luto com vocês. Então, as águas do Rio Jordão se abriram e o povo atravessou. Enquanto os levitas estavam ali com a arca, o povo atravessou todas as águas e aí depois eles foram e as águas se fecharam, né? De uma maneira maravilhosa, tá certo? Então a primeira barreira foi conquistada, né? E isso nos leva a uma reflexão também, né? Quais são as barreiras na nossa vida que nos impedem de conquistar finalmente viver na divina vontade aqui e viver na glória depois da morte, né, na eternidade? Quais são os obstáculos? Qual é o Rio Jordão da minha vida? Que Rio Jordão que eu preciso atravessar?
Eu estou colocando a Arca da Aliança comigo para atravessar esse Rio Jordão? Então ficam assim essas reflexões para nós, vendo aqui a ação direta de Deus conduzindo o povo, né. E aí uma vez que eles atravessaram a terra o Jordão, e colocaram os pés na terra prometida, aconteceu aquilo que Deus tinha prometido lá no deserto 40 anos antes: "Eu vou dar maná para vocês todo dia, até vocês chegarem na terra. Aí quando vocês chegarem lá na terra, vocês vão cultivar, vão colher o fruto da terra". Nesse dia, o maná deixou de cair, porque eles chegaram na terra e agora eles vão colher os frutos da terra e vão plantar, né. É como se nisso a gente vê assim o processo de amadurecimento do povo. É como se antes era uma criança tomando na mamadeira, que a própria mãe segurando a mamadeira, né. Aí eles agora já são criancinhas pequenas ainda, mas estão aprendendo a comer segurando a colherzinha, né. Então eles já conseguem botar a colherzinha na boca. Então é um processo de amadurecimento espiritual que está acontecendo nesse povo, né. Já não é mais exatamente aquele mesmo povo que saiu do Egito com aquela mentalidade de escravo. Eles estão passando por um processo, tá certo? Já estão o fato deles plantarem e colherem, o seu próprio sustento, é um sinal, é uma para nós é um simboliza, né, o amadurecimento deles, né. Então, eh, quando eles atravessaram o Rio Jordão, que estavam se preparando para a tomada de Jericó, Josué teve novamente uma experiência de Deus. E essa experiência que ele teve de Deus, né, mais uma vez, Deus vem, faz promessas e que está com ele, e deu todas as estratégias. Disse: olha, como é que vai ser a conquista de Jericó? Vai ser assim, 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 assim. Vocês vão eh, não precisa entender, mas faz o que eu estou dizendo. Vocês vão, com a Arca da Aliança, atravessar durante 6 dias, vão arrodear as muralhas. Um dia, no segundo dia, novamente, durante 6 dias seguidos, todo o povo, junto com a arca, né, vão atravessar, vão arrodear as muralhas. No sétimo dia, vocês vão dar 7 voltas, e aí, ao som das trombetas, as muralhas vão ruir. Então o povo não precisou, os guerreiros não precisaram fazer nada, as muralhas caíram e eles estavam rodeando a cidade, onde eles estavam, eles entraram e tomaram posse de Jericó, né. Então foi uma vitória de Deus, assim, grandiosíssima, né. E o que é que isso prefigura? Vamos pensar. Isso prefigura as muralhas de Jericó que caem ao som das trombetas. Isso nos reporta a quê? Ao livro do Apocalipse, né. Então essa ruína das muralhas de Jericó, elas são uma prefigura do fim dos tempos, né, que ao som das trombetas, aquelas muralhas que pareciam tão fortificadas, que pareciam impenetráveis, tão fortes, aquelas muralhas, ao som das trombetas, elas caem por terra como pó, né. Então, isso é uma prefigura de que no fim dos tempos, quando tudo parecer impossível, quando parecer que o povo está diante de muralhas intransponíveis, Deus vai realizar uma obra, né. E essa obra aqui, se a gente for lá no livro do Apocalipse, dá uma lidinha, do capítulo 8 ao capítulo 11, a gente vai ver, a menção ao som das trombetas, quando Deus age, né. Então aqui já está apontando e prefigurando. A maioria das prefiguras nos levam para Jesus e algumas nos levam para coisas que ainda não se cumpriram, que estão em processo, né, para serem planificadas ainda. Essa é uma delas, né, tá certo? Não só que ela não simboliza só isso, simboliza outras coisas também, mas a gente pode ver aqui também uma alusão ao Apocalipse, né, que vai ao som das trombetas vai realizar,
a ação de Deus vai realizar uma obra, que eles não fizeram nada, eles não empurraram as muralhas, eles não usaram armas para derrubar as muralhas ruíram. Ao som da trombeta, com a presença da Arca da Aliança ali, tá certo? E a fé que eles estavam naquele momento. Então, todos esses elementos juntos e o poder de Deus ali, porque havia chegado o momento, Deus fez, certo? Então, a tomada de Jericó, ela é uma prova de confiança. Ela é uma prova de confiança em Deus, uma prova que Deus faz, o povo seguiu as instruções, como Deus havia dito. Podia não parecer assim meio maluco, não faz sentido, nós vamos só dar a volta, ficar andando. Não faz sentido, mas foi o que eles fizeram. Então, porque eles confiaram e porque eles obedeceram, Deus agiu, isso foi um sinal enorme para eles da presença de Deus, certo? Então, apesar disso, apesar da intervenção poderosíssima de Deus, as batalhas foram muitas, e foram duras, e foram sangrentas, e foram longas. O povo teve que lutar incansavelmente, vitória após vitória, luta após luta, certo? Do mesmo modo, a luta espiritual para nós, para chegar à santidade, para que a gente possa ficar realmente obedecer a Deus em tudo que Ele nos pede, viver a divina vontade, é difícil, é uma luta a cada dia, abraçar a divina vontade, abraçar a vontade de Deus na nossa vida, incondicionalmente, não é fácil. Exige muita luta, certo? Mas a gente continua lutando e a gente continua tentando, né? Nessa luta, nós vamos ver do capítulo 7 até o capítulo 12 de Josué, que é um pedaço grande, né, do livro, ele está falando dessas lutas. E nessas lutas, o povo era para lutar sem ter piedade para destruir tudo, destruir os moradores da cidade, homem, mulher, criança, destruir os bens, destruir tudo, tudo era para ser dedicado a Deus, tudo deveria ser votado ao interdito, ou seja, ninguém era para se apossar de nada. Todos os altares idólatras eram para ser destruídos, todos os ídolos para ser destruídos, tudo deveria ser destruído. E nisso tudo morreram mulheres, morreram crianças inocentes, tudo. E aí você fica, meu Deus, que barbaridade, como é que é isso? Né? Como é que a gente entende? Bom, a gente não entende totalmente, né? Para ser honesta, não dá para a gente explicar realmente tudo isso. Como a gente não consegue explicar também totalmente a morte dos primogênitos do Egito na 10ª praga, né? É difícil de explicar essas coisas, então a gente tenta. Eu não vou dar uma explicação total, mas eu vou passar para vocês um pouco do que eu pude pesquisar nas explicações que os autores dessas passagens têm para nos dar, né? Então, uma das coisas que esses autores levantam é que isso se tratou de um julgamento de Deus, um julgamento divino sobre essas nações altamente idólatras, que esses países, essas nações que viviam em Canaã, eles tinham costumes bárbaros, assim, eles sacrificavam crianças para os seus deuses, o deus principal deles, o mais popular, era o Baal, mas tinha outros também, mas Baal era o mais popular. Eles tinham impureza sexual grosseira, coisas grosseiras, incesto, homossexualismo, bestialismo e práticas de ocultismo, né? Tudo isso eles praticavam. Então, alguns autores vão dizer que isso foi uma forma de um julgamento de Deus para destruir toda essa iniquidade que tinha já chegado a um nível muito elevado, a um limite assim horrível. Né? Então, seria uma ação de julgamento de Deus usando Israel como instrumento de julgamento para essas nações. Esse é um aspecto. Agora, tem um outro aspecto também que eu acho esse até mais importante, né? Que se Deus permitisse manter esse povo idólatra ali no meio de Israel,
Israel, que ainda estava tão bebê na fé, eles ainda estavam tão vulneráveis, eles poderiam facilmente sofrer influência e cair na idolatria, do mesmo jeito que eles no deserto caíram na história do bezerro de ouro, ainda se lembrando dos costumes do Egito. Então, eles convivendo com esse povo idólatra, eles poderiam facilmente, de uma geração para outra, ir se afastando de Deus, e aí acontecer isso. Isso a gente vê, olha, em Deuteronômio 20, ele chama a atenção. É Deuteronômio 20, o versículo 16 a 18, ele vai dizer justamente isso. Olha aqui. Quanto às cidades daqueles povos cuja possessão te dá o Senhor teu Deus, não deixarás nelas alma viva. Segundo a ordem do Senhor teu Deus, votarás ao interdito os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não suceda que eles vos ensinem a imitar as abominações que praticam em honra de seus deuses e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus. Então, o que Deus está querendo fazer aqui é proteger o povo de cair na idolatria, né? Outros autores vão chamar a atenção para outros aspectos, tem vários aspectos que, que eles chamam a atenção, nem sei se vale a pena a gente passar tanto tempo aqui, mas assim, um deles vai dizer assim que esclarece, olha, o que eles faziam não era limpeza étnica, não era discriminação racial, né? Até porque eram vários povos, não era uma etnia só. E prova de que eles não estavam fazendo limpeza étnica ou eles estavam discriminando raças é que aqueles povos que se convertiam eram acolhidos e que os hebreus que se tornavam idólatras eram banidos. Então, o que tinha em comum não era a raça nem a etnia, mas a fidelidade a Deus versus a idolatria e aos costumes idólatras do povo, né? A iniquidade. Então, era isso que era levado em consideração. Eles também levantam várias questões. Bom, mas o que eu acho mais importante da gente entender, uma outra questão que eles levantam é que tá certo. Pessoas inocentes morreram. Morreram lá no Egito, os primogênitos, e agora morrendo mulheres, crianças inocentes morreram. Mas naquela época é importante entender que naquela época havia esse conceito de que o povo paga pelos pecados da nação, né? Então isso para eles era, vamos dizer, cultural, era assim que a coisa acontecia. E aí a gente tem que acreditar que Deus, na sua misericórdia, quando chegar o dia do juízo, vai ter benevolência com essas pessoas. É a única coisa que a gente pode pensar quando a gente observa que pessoas inocentes morreram, né, nessas lutas. Então, Deus vai ter benevolência. Além do mais, esses conceitos assim que eles tinham, ainda não tinha chegado o momento que é Cristo que vai nos elevar a um nível mais alto de moral, um nível mais alto de teologia. É Cristo que vai nos ensinar a amar os inimigos, a dar outra face, a fazer o bem àqueles que nos odeiam. É Cristo que vai nos elevar a esse nível mais alto. Mas Cristo ainda não tinha chegado. Os ensinamentos de Cristo ainda não existiam. O povo era ainda aquele povo sendo formado. Então eles ainda estavam muito num processo ainda muito rudimentar para entender essa teologia tão avançada, né, de amar os inimigos, de fazer o bem ao que nos odeiam, toda essa teologia cristã que eles não estavam ainda preparados. Mas aí, como é que a gente aplica? Eu acho que agora o importante é isso. Como é que a gente aplica esses acontecimentos para a nossa vida hoje, né? Nós sabemos que, que Jesus nos manda amar os nossos inimigos, né? Amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, ok. Mas a Bíblia fala, então, de não ter piedade com os inimigos. Aqui nós estamos, então, falando de duas coisas diferentes, né? Como é que a gente aplica? Quem são esses inimigos que habitam na nossa alma e que nós não devemos ter piedade? Quem são esses?
né? Então é preciso destruir um a um, sem piedade. É preciso acabar com eles, não fazer acordo, não fazer aliança, não ter piedade de forma alguma com esses inimigos. Quem são eles, então? Não são povos, não são homens de carne e sangue. São as fraquezas da carne, são as seduções do mundo, são as tentações do demônio. São esses os inimigos que nós precisamos purgar da nossa alma, purificar o do nosso coração, né? Numa constante batalha. E quem esclarece isso para nós bem direitinho vai ser São Paulo, porque ele vai falar na carta aos Efésios, e eu vou me dar o trabalho de ler para vocês aqui esse trechinho, tá certo? De Efésios, eu vou procurar um trechinho curto, não ficar muito longo. Aqui, no capítulo 6 de Efésios, eu vou ler o versículo 10 até o versículo 12, tá certo? Olha só. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, né? Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Aí ele continua com a armadura do cristão, vocês podem depois ler o resto do capítulo 6 de Efésios, mas aqui é que São Paulo esclarecendo para nós que hoje, como cristãos, os inimigos que nós temos que combater sem piedade, destruir totalmente, não são homens de carne e sangue que nós lutamos, né? Mas são esses espíritos maus espalhados nos ares, são os inimigos da nossa alma, aqueles que não querem que nós conquistemos a salvação, né? São esses que ficam impedindo, tentando, seduzindo. E a esses nós devemos lutar como Josué lutou, né? Com coragem, com fortaleza, confiando na ação sobrenatural de Deus, dando a força, dando a graça, mas também lutando, né? Não pode cruzar os braços, tem que continuar lutando. Bom, continuando em Josué, os capítulos de 7 a 12 de Josué vão contar as batalhas, né? Vão contar as batalhas, as conquistas, foram muitas, não foi fácil, assim como não é fácil trilhar, né, nosso caminho hoje. Mas eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu que vai trazer luz para nós. Muito interessante, né? O significado, o simbolismo que ele tem para nós. Havia um povo lá entre eles, os Gabaonitas, que era o povo de Gabaão. Eles ficaram tão amedrontados com Israel, que Deus lutava com Israel, eles ficaram tão amedrontados que eles deram um golpe em Israel. Eles se vestiram de roupas surradas, sapatos surrados, colocaram pão mofado velho no seu alforje e chegaram lá cansados, né, todo empoeirados. Olha, nós somos de terras estranhas, nós não somos daqui, nós viemos de longe e nós estamos aqui acabados, queremos fazer aliança com vocês que estamos com medo desses povos aqui. E Israel teve pena daquele povo, né, e fez aliança com eles. E vocês lembram que eu já falei que a aliança não se quebra, né? Não, aliança é uma coisa séria para ser levada com toda a seriedade. Só que aquele povo tinha mentido. Não era verdade, mas a aliança foi feita. Então, qual foi o erro de Israel? Eles não consultaram o Senhor, eles não rezaram, eles não oraram, eles não foram consultar a Deus se deviam realmente fazer aquela aliança. E de cara, pelas aparências, foram seduzidos pelas aparências e fizeram aliança com aquele povo, e aquele povo era dali, né? Ele era um povo inimigo que ficava ali. Então, quando os outros reis souberam, as outras nações souberam que Israel tinha feito aliança com os Gabaonitas, eles ficaram revoltados. Então, formaram uma coalização de 5 reis, né? E foram atacar Gabaão, né? Só que aí Israel estava comprometido pela aliança, tinha que ir proteger
os gabaonitas, pelo um compromisso, pela honra, né, daquela aliança que tinha sido firmada. Então, eles vão lutar para defender os gabaonitas, e aí acontece um evento interessantíssimo, que nessa luta, foi uma luta espiritual, e Deus concede a vitória. Deus concede a vitória de uma maneira fantástica, e a narrativa conta que o sol parou, né? E que não se pôs enquanto o povo não ganhou aquela luta, não teve a vitória sobre essas 5 nações, lutando em favor de Gabaão. E aí a gente, né, se pergunta se o sol literalmente parou, porque na verdade o sol nem anda, o sol é parado, quem anda é a terra ao redor do sol. Então, se o sol realmente parou, ou se Deus deu uma graça sobrenatural a esse povo que lutou com tanta garra que em um dia eles conquistaram o que seria a luta em 2 dias. Então a gente não sabe qual seria a melhor interpretação. Mas, de uma forma ou de outra, o fato é que Deus combateu com eles, né, e deu essa vitória. Mas isso fica um ensinamento para nós, e eu vou voltar daqui a pouco a Gabaão, porque eles não consultaram a Deus para saber se deviam ou não fazer essa aliança, tá certo? Mas muitas batalhas foram travadas, essa daqui eu estou contando, mas teve muitas. Se vocês forem ler, o estudo bíblico não vai cobrir todas as batalhas, né? É para dar uma ideia de que realmente foram travadas muitas batalhas e que o Senhor foi dando a vitória, e o povo, então, conquistou muitas cidades para morar, onde eles foram habitar, né? Isso durante 7 anos, isso foi aconteceu. Muitos povos foram expulsos, né? E houve então uma relativa paz inicial, e aí as tribos receberam sua herança. Como eu disse, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés voltaram para a Transjordânia, né, nas terras que eles tinham pedido a Moisés. Eles voltaram para lá, e o restante da terra foi dividido. A tribo de Levi não ganhou uma porção de terra, porque a herança deles era o serviço sacerdotal. Então, eles receberam 48 cidades espalhadas em todo o território, onde eles poderiam morar, e eles tinham o direito a receber, perdão, o dízimo das outras tribos, né? Mas aí a terra foi dividida pelas demais tribos, e todos ganharam a sua porção. Cada um foi para a sua terra, começar a se dedicar à agricultura, começaram a. Enfim, era uma fase nova, porque eles deixaram de habitar em tendas, né, como nômades, e eles agora passaram a viver em cidades e a construir, plantar. Então, foi uma fase realmente nova que eles começaram, né? Muito bem. Então, o livro de Josué, ele termina com a morte de Josué, ele tinha 110 anos de idade quando ele morreu, né? E antes dele morrer, ele fez um pouquinho parecido com Moisés. Ele reuniu todo o povo, esse povo pós-conquista, e aí ele fez uma cerimônia solene de renovação da aliança, e ali ele chamando a atenção ao povo para não se deixar influenciar pelos povos idólatras que tinha ao redor deles, né? Então, foi feita essa nova aliança, e aí a gente pergunta, bom, e aí Josué morreu, e Josué não deixou um sucessor, tá? Cada tribo foi para a sua terra, né? Cada qual foi cuidar da sua vida, muito bem. Então, essas batalhas nos levam a refletir, né, na nossa vida pessoal. Algumas coisas importantes que eu quero chamar a atenção aqui. Primeiro, os elementos, né, que a gente pode extrair para nós. A decisão e a perseverança de Josué. Porque às vezes não é só decidir, sabe? Não é só dizer, vou servir o Senhor. É preciso perseverar um dia, o outro dia, o outro dia e o outro dia. E nós vimos isso com Josué. Não foi Josué só dizer, nós podemos ir lá e conquistar. Não, ele esperou 40 anos no deserto. Ele perseverou nessa decisão até chegar ao momento que Deus colocou ele como líder da conquista.
Então, na nossa conquista, não basta dizer assim: "Ah, eu sou de Jesus, pronto, e agora eu vou viver minha vida de qualquer jeito". Não, é preciso perseverar vivendo a cada dia dentro da divina vontade, né. Então decisão e perseverança é um elemento importante. O outro elemento é a luta propriamente dito, né. É uma a luta, a intolerância ao pecado, que a gente não é para ter piedade, né, tem que exterminar todos os inimigos, esses verdadeiros inimigos da nossa alma, que não são de carne nem de sangue, né. Sabendo que não é contra, que não é fácil, mas que a gente tem que lutar, porque a gente persevera, a gente luta, né. E um outro elemento importante é a vigiar e orar, a vigilância e a oração, para não cair no golpe que eles caíram quando os gabaonitas foram lá e enganaram e fizeram aliança. Então, quantas vezes nós somos enganados e corremos o risco de fazer aliança com certos pecadinhos, né, aqueles pecadinhos que às vezes a gente guarda e fica: "Ah não, isso aqui não faz mal, isso aqui é assim", e aí não, intolerância ao pecado, não pode fazer acordo, não pode fazer aliança com o pecado, porque depois você vai ser tomado, né, por isso. O outro elemento, além dessa luta, além da perseverança, além da oração, porque não tem que lutar e tem que orar, as 2 coisas têm que estar juntas, né. A esperança, gente, a esperança do repouso, né. Então cada tribo recebeu a sua herança, nós também receberemos a nossa herança. Nós, ao final de contas, receberemos e aí eu quero ler aqui novamente São Paulo ele vai nos ajudar muito na aula de hoje. Aqui é a segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, né, esse finalzinho aqui quando ele diz assim, é o último capítulo, ele diz assim: "Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição". Então, a gente poder dizer como São Paulo, combati o bom combate e receber a coroa da justiça, né? Muito bem, e aqui Deus foi fiel, né? Deus foi fiel, Deus disse que ia dar terra prometida, Deus deu, Deus combateu, o povo recebeu sua herança. E agora o que é que falta? O povo responder a Deus na fidelidade. Mas aí é que vem a pergunta: será que o povo vai se manter fiel? E aí até parece que aqui é um bom lugar para a gente terminar a aula, né? Pronto, o povo conquistou a terra, paz, né? Cada qual está na sua terra. Mas não. Respira fundo, porque a história continua. Me dá mais alguns minutos, porque a coisa não é tão simples assim. Na verdade, a história continua. O livro de Josué termina com essa ideia que finalmente cada qual recebeu sua porção de terra e agora vai haver a paz e o repouso. Mas não, porque nessa terra, gente, não tem paz permanente. A paz que nós experimentamos aqui nessa terra, ela é temporária, a coisa continua, a luta continua. Então, quando a gente pega o próximo livro, que é o livro dos Juízes, certo? A gente vai ver que não foi tão simples assim. O povo não chegou na terra e pronto, e paz. Isso daí é uma reflexão para nós, que nessa terra nós não teremos paz permanente. Nessa terra, a felicidade perfeita, permanente, não existe. Ela vem depois. A gente conquista, mas é assim, com um pé aqui e o outro lá, porque é só lá que a gente vai ter a paz verdadeira, a felicidade completa, só vai ser lá, na nossa terra prometida celestial, né. Então, isso representa um pouco isso, o fato de que, ficaram nações, eles não destruíram todos os povos, ficaram povos ao redor e alguns povos entre eles, né, e isso daí foi uma pedra de tropeço realmente para essa nação.
tá certo? Então, o livro dos Juízes, que é o próximo livro, seguinte ao livro de Josué, ele vai nos contar o que aconteceu nesse período em que o povo está se estabelecendo na terra, né? E que convivendo com essas nações inimigas, essas nações estranhas, de costumes estranhos ao redor deles, tá certo? Então, foi um período de estabelecimento, esse período vai desde a morte de Josué, que não deixou sucessor, não deixou nenhum líder nacional, nem nada. Então, vai da morte de Josué até o nascimento de Samuel. A nossa próxima aula vai começar com Samuel. Nós vamos falar do nascimento de Samuel. Esse período entre a morte de Josué até o nascimento de Samuel é um período turbulento. É um período que é o tempo dos juízes. É um tempo de mais ou menos 300 anos, certo? E não havia um líder nacional, não, a nação se mantinha unida. Mas o que era que unia a nação? Não era um líder nacional, mas era a prática religiosa que eles tinham, a identidade que eles tinham de ser povo de Deus, de ser um povo escolhido. Era isso que unia esse povo, cada qual na sua terra, mas eles se sentiam um, porque eles se sentiam um povo escolhido de Deus. Mas não havia um líder que unificasse eles, um líder nacional, tá certo? Então, esse tempo foi um tempo difícil, porque sem essa liderança e o povo vulnerável, fraco como eles viviam caindo na idolatria. Então, esse período de 300 anos, né, foi um tempo turbulento. O que Deus disse? Deus prometeu, olha, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês de todos os inimigos, eu vou fazer tudo, desde que vocês sejam fiéis à minha aliança. Então, durante esse período, o povo, em várias situações, em vários momentos, eles quebravam essa fidelidade. E aí, quando eles quebravam essa fidelidade, vamos dizer, eles saíam daquele lugar de proteção de Deus e se tornavam vulneráveis a outros povos, povos que vinham oprimir, povos inimigos. Então, vinha um povo inimigo, vinham oprimir. Quando eles estavam sendo oprimidos, eles se tocavam, é porque nós nos afastamos de Deus, Deus, venha, nos acolha. Aí eles clamavam a Deus, se arrependiam, Deus mandava um líder que vinha libertar o povo. E aí tinha um tempo de paz. O líder vinha, né? Havia uma libertação, aí tinha um tempo de paz. Esse tempo de paz podia durar 10 anos, 20 anos, 40 anos, de uma geração para outra. Era um tempo, né? Aí depois caía no mesmo padrão. Então, esse padrão se repetiu várias vezes, era um círculo vicioso que se repetiu várias vezes. O povo caía na idolatria. Muitos e muitos. Eles se esqueciam do Deus verdadeiro e aí começavam a achar interessante, normal, a Baal e as práticas. E aí eles caíam nessa idolatria. Quando eles caíam na idolatria, né, as coisas começavam a não dar certo, porque a aliança, Deus prometeu, protejo vocês dos inimigos, mas vocês sejam fiéis a mim. Então, Deus continuava fiel. Deus continuava fiel, tanto é que cada vez que o povo se arrependia e clamava, Deus atendia prontamente. Isso prova assim o quanto Deus é paciente e misericordioso e compassivo, porque o povo aprontava, quando eles se arrependiam, Deus prontamente vinha e libertava o povo. Mandava um líder, e esse líder era um juiz. Então, o nome que se dá a esses líderes que Deus mandava de tempos em tempos eram os juízes, e o livro dos juízes vai contar a história desses líderes. O livro vai nos falar de 12 juízes que Deus mandava de vez em quando, tá certo? Porque, como eu disse, nem todos os povos foram expulsos, né? Então, o livro vai contar a luta com esses povos que ficaram lá no meio deles, né? Durante esse período de cerca de 300 anos. Alguns líderes o livro cita 12. Alguns deles, metade deles, foram só citados.
Outros foram comentados e a história deles foi detalhada mais. Por exemplo, Débora. Débora, ela foi uma profetisa e foi uma juíza, e a história dela é contada em dois capítulos, capítulo 4, capítulo 5, conta um pouco de detalhes sobre ela. Ela era uma consultora para assuntos militares, e essa mulher, né, consultora militar, ela abre um rol de mulheres fortes, juntamente com Esté, Judite, que nós vamos ver adiante, elas estão na história mais para frente, e essas mulheres fortes vão começar a abrir um espaço para mulheres fortes. Nós vamos ver depois a mais forte de todas, né, que é Maria. Então, elas abrem esse espaço aqui para essas mulheres fortes. Maria foi, na sua gentileza, na sua humildade, ela foi a mais forte de todas, né? Mas nós vamos chegar lá depois, tá certo? Então, Débora é uma das juízas, foi uma profetisa e juíza. Aí teve também Gedeão, que a história dele é contada em 3 capítulos, o 6, o 7, o 8. E a história mais longa é de Sansão, né? Que vocês certamente já ouviram falar de Sansão. A história dele é contada do capítulo 13 até o capítulo 16. Né? A fraqueza de Sansão foi mulher, né? Então ele se envolveu com essa mulher, Dalila, e essa Dalila traiu Sansão, contou o segredo dele para os inimigos, os filisteus, que eram os opressores da época. Aliás, os filisteus, eles ficaram durante muitos anos oprimindo o povo, né? Tinham vários outros povos, os amorreus, mas os filisteus, eles eram bem presentes na opressão. E depois Sansão, né, se tornou um verdadeiro herói libertador, apesar dele ser traído, dele ter sofrido muito. Eu não vou contar em detalhes a história de cada um, estou dizendo onde é que está, né, os capítulos que tem essas histórias, vocês podem ler, e com toda alegria, quem tiver dúvida, manda para mim lá no grupo suas perguntas, e eu vou ter muita alegria o que eu puder esclarecer. Né? Então, eu estou passando assim rapidamente no livro dos Juízes e quero só ajudar vocês a tirar a lição. Que lição nós podemos tirar hoje na nossa vida sobre o livro dos Juízes, né? Número 1, que a luta continua. Não podemos nos iludir que podemos ter um momento de paz. Vamos para um encontro, uma coisa, aquele paz é pronto. Não, vai passar e a luta vai continuar. Né? Enquanto a gente aqui está nessa terra, a gente vai lutar. Né? E que sem a graça de Deus, nós corremos o risco de sermos infiéis, assim como o povo. Caía na infidelidade, caía na idolatria, ia adorar Baal. Então, sem a graça de Deus, se nós não tivermos, não podemos querer lutar com nossas próprias forças. Se a gente tiver a ilusão de que vai vencer lutando com nossas próprias forças, aí é que a gente não vai vencer mesmo. Então, tem que contar com a graça de Deus, né? A outra coisa que nós podemos tirar daí é que o pior pecado que pode acontecer é o pecado da idolatria. Esse é o pior pecado. Porque na hora que você se afasta de Deus, você então fica vulnerável para outros pecados. A idolatria, ela abre, ela leva você para outros pecados. Porque você se afasta de Deus, você perde a sua referência. Então, as outras coisas, isso é pecado? Não é? Não é? Perde a referência. Então, a idolatria é uma coisa que a gente deve realmente fugir. Fugir totalmente. E o que é idolatria? Nós podemos pensar que idolatria é ir para um culto satânico? É ter um ídolo de Baal na nossa casa? Não. Existem muitos outros Baals, né? Que ficam tentando nos seduzir, o Baal, entre aspas, que nos tenta seduzir de várias maneiras. São muitos. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui no, no catecismo. Olha aqui. Catecismo 2113. Vou ver se eu encontro aqui rapidinho para não passar mais
Hum. A idolatria, esse aqui é o parágrafo 2113 do Catecismo. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Né? Então, são a, ido- a idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus e, portanto, é incompatível com a comunhão divina. Então, a idolatria toma diversas formas, e o que vai caracterizar a idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, que Deus deve estar acima de todas as coisas. Né? Os três primeiros mandamentos do Decálogo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Então, na hora que nós colocamos qualquer coisa que seja no lugar de Deus, nós estamos caindo na idolatria e nessa hora nós estamos nos tornando vulneráveis a outros pecados, tá certo? Mas outra coisa que nós aprendemos também é que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo e que, seja lá de que tamanho for o nosso pecado, se nós nos arrependemos, verdadeiramente nos voltamos para Ele, Ele está sempre pronto para nos perdoar e para nos libertar. Né? Naquela época dos juízes, ele usava os juízes. Hoje, ele pode usar o que ele quiser, o Espírito Santo, os sacramentos, ele usa os seus meios para nos trazer de volta, né? Então, quando nós nos afastamos de Deus, muitas vezes Deus permite sofrimentos, né? Acontecerem sofrimentos na nossa vida. Qual é o propósito? É nos fazer mal? Não, o propósito é nos acordar, assim como aconteceu no tempo dos juízes. O povo se afastava, ficava vulnerável, vinha um opressor. Quando eles começavam a sofrer aquela opressão, eles acordavam, puxa, nós nos afastamos de Deus, né? Vamos clamar, vamos nos voltar para Deus e pedir que Ele venha nos libertar. Então, há muitas vezes Deus permite sofrimentos na nossa vida, e esses sofrimentos têm, quando nós nos afastamos de Deus, eles têm esse propósito de nos acordar e de nos fazer voltar para esse Deus que tanto nos ama, né? Então, assim foi o tempo dos juízes, e esse tempo dos juízes não é tão diferente dos tempos que nós vivemos hoje, né? Então, eu queria terminar hoje, é, quero voltar a mencionar Ruth, que é super legal. Olha, quem tiver tempo, leia. Ruth é um livrinho pequenininho, são 4 capítulos. Se a aula está ficando um pouco longa, então eu não vou perder tempo contando a história. É um capítulo pequeno, tem algumas coisas muito interessantes sobre costumes da época, faz algumas referências a leis. Quem lê esse livro e tiver dúvidas, eu vou ter o maior prazer de responder qualquer dúvida sobre esses costumes, tá certo? As coisas que aconteceram, mas basicamente Naomi era casada com Elimeleque, que era da terra de Judá, de Belém. Houve uma fome, eles vão para Moabe para sobreviver desse tempo de fome. E aí, lá, os 2 filhos casam com moabitas, tá certo? E aí morrem os 2 filhos, morre o marido, ficam as 3 viúvas, e Naomi resolve voltar para Belém, que já tinha passado aquele tempo de fome, e aí ela dispensa as noras. Uma delas vai para sua família, para casar, ter outro, né, formar, sobreviver. E Ruth, que havia se convertido ao Deus dos Hebreus, não quer ficar com sua família, quer vir com Noemi. Ela quer permanecer fiel a esse Deus e quer, muito devota à sogra, ela vem com a sogra para Belém. E é lá em Belém que tem toda uma história que se desenrola, e ela conhece Boaz, casa com Boaz, e ela vai ser a mãe
vamos dizer, ancestral, né, a bisavó do rei Davi, que é ancestral de Jesus. Então, na genealogia de Jesus, quer ver? Vamos ver aqui, Mateus, só para. Eu sei que o tempo está passando rapidinho, mas olha só aqui. Em Mateus, o primeiro versículo, desculpa, o primeiro capítulo de Mateus está tratando da genealogia. E nessa genealogia de Jesus, a gente vai ver que Raabe e Ruth, duas estrangeiras convertidas, são citadas na genealogia de Jesus. Não é interessante? Olha aqui o versículo 5. Olha só. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, que foi o marido de Raabe, né? Salmão gerou Booz de Raabe. Booz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E quando continua, a gente vai ver que depois Jesus é também nessa mesma linha genealógica, né? Então, essas duas mulheres são citadas. Nem todas as mulheres são citadas. Ele vai e não fala todas as mulheres, mas Raabe e Ruth são citadas. E a gente se pergunta por quê, né? Por quê? Então, eu queria concluir com alguns pensamentos. Primeiro, em meio a tanta idolatria nesse tempo que nós vimos, né, no período dos juízes, nós temos os temas principais do livro de Ruth. Quais são? Fidelidade, fé, confiança em Deus. Os personagens dessa história são pequenos luzeiros. Eles estão preparando a vinda do Messias. Então, enquanto está acontecendo nesse tempo tanta idolatria, a gente vê que haviam luzeiros. Haviam pessoas justas, haviam pessoas que já estavam pavimentando esse caminho para o Messias, famílias tementes a Deus, né? São essas pessoas que vão preparar o caminho do Messias, né? Então, outra coisa importantíssima, né? Lembra que Deus prometeu a Abraão que todas as nações seriam abençoadas, né, através da sua descendência? Nós vimos isso lá na aula sobre Abraão, Deus prometendo. A terceira promessa que Deus fez a Abraão, que todas as nações serão abençoadas através da tua descendência. Então, aos pouquinhos, essa promessa já está se cumprindo. E aqui é só um sinal pontuando que essa promessa vai ser cumprida, certo? Raabe e Ruth são duas mulheres ancestrais de Jesus, não são simplesmente mulheres que abraçaram a fé, mas elas são ancestrais de Jesus, que se converteram à fé. Ou seja, a fé de Israel já começa a ser abraçada por outras nações, né? Então, é uma coisa para a gente refletir e para a gente. Muito interessante. Bom, e agora, e para terminar de verdade mesmo, eu vou ler para vocês um trechinho bem conhecido daqui de Ruth, tá certo? No primeiro capítulo de Ruth, no versículo 16, um trechinho do versículo 16, e aqui eu termino com esse versículo, tá certo? É Ruth dizendo, no primeiro capítulo, quando Noemi está dispensando as noras, e Ruth está fazendo questão de ficar com Noemi e ir com Noemi de volta a Belém. E aí ela diz assim, olha que bonito, ela diz assim, não insistas comigo, respondeu Ruth, para que eu te deixe e me vá longe de ti. Aí vem essa parte que eu acho muito linda. Aonde fores, eu irei. Aonde habitares, eu habitarei. O teu povo é meu povo, e o teu Deus, meu Deus. Que lindo luzeiro, né? Ancestral de Jesus. Ok, então nós ficamos por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.